Então, voltando aqui para a nossa composição final, a composição que vai representar o nosso projeto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um rosto com fundo transparente. Eu pesquisei no Google por rosto PNG, salvei uma imagem já aqui pronta para mim com fundo transparente. Tem aqui uma textura, uma foto de um papel amassado. Não estou achando legal aqui o aspecto dessa minha textura. Venho aqui em efeitos, posso aplicar um efeito de curvas. Lembrando para vocês, pessoal, que como foi falado no início, esse curso não é um curso básico de After Effects, de Photoshop, de 3D Max. Então, alguns efeitos como esse de curvas, ele é muito utilizado pelos designers que trabalham com Photoshop, com After. Então, é um efeito muito básico. Vou explicar eles para vocês de uma forma muito rápida, para que a gente não venha perder tempo. Eu dou 2 cliques nele com a minha lenha selecionada e ele já me aparece aqui no meu painel de efeitos. Se eu aumentar aqui o gráfico dessa minha curva, eu consigo clarear. Se eu diminuir, eu consigo esconder. Eu posso também criar outros pontos, clicando e arrastando, para poder criar efeitos diferentes. Deixa mais ou menos assim. Vou aplicar também curvas na minha modelo. Dou 2 cliques. Vou melhorar aqui um pouco. Deixar um contraste um pouco maior dessa minha luz. Pronto. Vamos trabalhar agora o nosso efeito de pintura. Nesse caso aqui, gente, é o que acontece muito. A foto, ela não está em desenho, ela não é algo criado. Ela é uma foto normal que tem várias nuances de cor. Para fazer o efeito de transformação, é necessário que a gente trabalhe com esse objeto como se ele fosse realmente um desenho. A gente precisa criar os traços que representam, por exemplo, um esboço. Só que eu vou ensinar uma técnica para vocês que não vai ser necessário que a gente desenhe como se a gente tivesse realmente esboçado, no caso, esse rosto dessa modelo aqui. Existe um plugin no After que ele vem sendo aperfeiçoado a cada versão, que é esse plugin aqui, Cartoon, que ele se encontra aqui em Stylize e Cartoon. Com o meu rosto selecionado, eu dou 2 cliques nele e ele vai tentar transformar aquela minha imagem com um aspecto um pouco mais de desenho. Só que a gente vai mexer um pouco nessa configuração porque a configuração básica dele não é tão interessante. O primeiro passo para a gente entender aqui é o tipo de render, a visualização que ele vai mostrar esse nosso efeito. Nesse caso está marcado Fill e Edges, que representa Fill, o preenchimento, Edges, essas arestas. Quanto mais cor, quanto mais contraste eu der, vai ser melhor para ele poder entender essas arestas. Se eu deixar mais escuro, ele vai conseguir pegar as nuances de sombra e vai conseguir aplicar esse efeito aqui de tracejado de uma maneira melhor. Posso modificar também a ordem desses efeitos. Eu vou ter resultados diferentes. Vou deixar aqui embaixo mesmo. Esse detalhe rádius é o tamanho da minha área de atuação desse efeito. Eu venho aqui em Fill, que é o preenchimento dele. Eu posso aumentar. Eu venho aqui em Edge, que no caso é o que me interessa agora, que são esses contornos. Posso aumentar aqui essa opção para que ele possa me criar mais detalhes com relação a esse desenho. Posso aumentar também a largura, a espessura, mas não é legal a gente deixar dessa forma. Acho que um pouco mais fino fica mais agradável. Eu venho aqui em Advanced e eu posso aumentar essa função aqui para que ele me dê um detalhamento um pouco melhor acabado, um aspecto um pouco mais refinado. E é isso, gente. Muitos dos parâmetros do After a gente vai aprendendo e testando. A gente vai mexendo e vai vendo para que ele serve. Nesse caso, basta vocês aprenderem apenas a mexer na Edge, que no caso é o contorno. Aqui é o índice de contorno, o detalhe desse meu desenho. Eu acho que aqui a gente está com um aspecto legal. Só que outra função interessante desse plugin é que a gente pode escolher qual tipo de camada esse efeito vai trabalhar. Nesse caso, se eu escolher Edge, veja o que acontece. Ele deixa minha imagem preto e branco. Tudo que for cor que não for relacionado a essa Edge, ele vai deixar branco. Agora vai vir uma outra função do After, que também é uma função básica. Eu não vou explicar a fundo, mas vou passar para vocês um textozinho, caso vocês queiram reforçar, que são os Blend Modes. São funções de mesclas de cores de imagens, que também é encontrado no Photoshop e em outros softwares. Cada categoria dessa, cada grupo, representa um tipo de mescla de imagem diferente. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo explicando para que serve cada um, com o seu nome em inglês, com sua tradução.
E para que serve cada efeito desse? Para que vocês possam treinar em casa combinações diferentes. Nesse caso, eu vou vir aqui na minha layer do rosto. Se esse molde aqui não tiver habilitado, é porque provavelmente essa opção aqui não está marcada. Quando eu marco, ele me habilita. Então eu venho aqui no molde dele e coloco o Multiply. O Multiply é um efeito que ele vai funcionar dessa forma. Ele vai pegar esse meu rosto, essa minha layer aqui de cima, e ele vai excluir tudo que for branco e vai deixar tudo que for preto sendo aplicado ao fundo aqui, a essa imagem de baixo. Se eu apertar Multiply aqui, vocês veem que efeito interessante ele gera. Primeiro eu precisei transformar a minha imagem gerando um contraste cor fundo, deixando ela branca, com fio branco e com contorno preto. E depois eu precisei mudar o blend dele para Multiply, para ele poder me gerar esse aspecto aqui. Então vamos lá, o primeiro passo do nosso efeito está feito, que é o de transformar os contornos do nosso desenho. O segundo passo agora é a gente fazer a animação desses traços. Só que antes disso eu vou duplicar aqui a minha camada do rosto. Vou deixar aqui essa minha camada de baixo, vou desabilitar aqui o olhinho, mostrando para mim o fio e o edges, que eu quero a cor nesse caso aqui. Vou deixar essa mesma configuração, porque o primeiro passo é esse. Eu quero mostrar o desenho sendo feito como se estivesse sendo rabiscado. Depois eu quero revelar o desenho com suas cores, através de outro efeito que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Deixar essa layer aqui escondida e vamos trabalhar na layer daqui de cima. Mesmo processo do texto. Eu venho com a minha ferramenta de brush selecionada. Como nesse caso é uma imagem externa, eu não preciso colocar dentro da composição. Eu dou 2 cliques, ele me abre aquela janelinha, sem o efeito, mas a gente tem como resolver isso. Deixo aqui meu cursor no 0, certifico que essa opção está marcada, escolho aqui o tamanho do meu brush, está legal aqui, e eu começo a riscar. Mas lembram que aqui no texto, eu disse para vocês fazerem um desenho contínuo sem soltar o botão esquerdo do mouse, para que acontecesse uma animação de forma linear? Nesse caso agora, vai ser necessário que a gente solte o botão esquerdo do mouse para que ele crie camadas e a gente possa animar individualmente cada traço desse. Vamos entender isso na prática. Eu volto aqui para minha layer do rosto. Eu quero ter um controle de animação de vários pontos independentes aqui, gerando assim animações secundárias para tirar a atenção de quem estiver assistindo mesmo. Então vamos lá, voltando aqui para essa nossa janelinha. Se eu der 2 cliques de novo, eu consigo visualizar aquele desenho com efeito aplicado nessa minha nova janela. Vou dar uma primeira mão aqui com o meu efeito. E eu percebo que automaticamente já me aparece aqui o efeito Paint com uma layer. Venho aqui novamente, faço um outro desenho. Percebo que ele já me cria uma outra layer representando esse olho. Venho aqui agora, eu posso desenhar a sobrancelha, solto, desenho a outra. Isso me permite criar uma animação bem mais livre, bem mais solta. Pega aqui os contornos dos lábios, os dentes. Pronto. O que aconteceu aqui? Eu volto para minha janela de visualização normal e eu percebo que várias layers foram criadas. Então a gente percebe aqui o seguinte: cada layer dessa eu posso esconder aqui o olhinho e ele vai me mostrar. Deixa eu passar aqui o cursor do mouse. Ele vai mostrar que efeito é esse que eu estou criando, escondendo aqui o olho. Um outro detalhe importante é que lembram o probleminha que aconteceu aqui com relação ao tempo da nossa timeline relacionado a esse keyframe, que ele estava escondido e eu precisei aumentar o tamanho da minha timeline para 50 segundos para poder visualizar. Na pausa que eu dei aqui no vídeo, eu já tinha aumentado esse meu tempo, porque eu sabia que às vezes quando a gente cria o efeito e demora muito para preencher, ele cria keyframes fora da nossa área de tempo que foi marcada. Só para relembrar, a gente vem aqui em Composition Settings e aumenta aqui a duração do nosso vídeo. Eu fiz isso antes de começar o efeito de pintura, porque eu sabia que poderia demorar. Então, já para não ter que criar depois um tempo maior de animação nessa minha timeline e arrastar os keyframes, eu já, quando dei pausa no vídeo, já aumentei o tamanho da minha timeline aqui, da duração, para que os keyframes todos sejam visualizados. Vamos lá, vamos voltar. Vou pegar aqui e selecionar todas essas layers, vou colocar aqui em 0 segundos e eu vou testar a velocidade aqui dessa minha animação.
N para marcar o final do preview e B é o atalho para a gente marcar o início do preview. 0, vamos lá. Acho que a animação está acontecendo muito devagar. Geralmente o desenho ele é feito de uma forma mais rápida. Para consertar isso a gente precisa atrasar, deixar mais rápido aqui esses keyframes, para a gente poder ter esse efeito mais realista. A gente percebe que tem alguns que tem um distanciamento muito grande desses keyframes. A gente vai encurtando esse intervalo da animação. E o legal de trabalhar nesse caso específico com várias layers de animação é que automaticamente a gente já está gerando várias animações secundárias, tirando totalmente a atenção de quem está assistindo. No caso daquela palavra que a gente escreveu, simulou o efeito de escrita, não era interessante fazer isso porque era algo muito curto, algo que pedia esse tipo de animação mais fluida, uma animação mais direta, mais linear. Nesse caso não. Nesse caso a gente precisa de animações secundárias para poder simular melhor esse efeito. Acho que a velocidade tá legal.